Boa noite, mais uma vez está a começar o programa Debate Sem Fronteira. Para hoje, voltamos em conversa com o nosso painelista, Dr. Jonathan. Vamos falar sobre os acontecimentos que têm vindo a rolar no último tempo, o que tem a ver com a candidatura da coligação Aliança Democrática. Para hoje, Dr. Jonathan, muito boa noite. Obrigado. É mais uma vez uma honra estar aqui no canal e também saudar os telespectadores que nos acompanham dentro da Zambésia, fora da província e a diáspora, dizer que é uma honra estar aqui e procuramos também aprender e compartilhar aquilo que é a atualidade do panorama político do nosso país. Certo. Dr. Jonathan, antes de ir muito à frente, só queremos primeiro compreender a nível da cidade de Quelimane. Ultimamente temos notado uma opressão, posso dizer, em relação ao edil de Quelimane, uma rejeição a nível da estrutura do edil de Quelimane ou da autarquia de Quelimane, daqueles membros que se juntaram à coligação. Eles têm... Há uma exclusão, até alguns foram venerados das posições que estavam a exercer. Acha que, uma vez que nós somos democráticos, né, como assim dizemos, essa opressão ou essa rejeição dos membros que se aliam a um certo partido é verídica ou não? Bem, eu não quero aqui desfazer da pergunta, mas eu acho que seria objetiva e sincera dizer que o caso real é o meu. Certo, sim. E algum momento estamos a viver uma fase onde todo o princípio de mudança envolve sacrifícios, e sacrifícios têm preços caros. Certo. E um dos preços é este. Nós, a partir do momento que acreditamos ser membros de um partido que ganha poder administrativo, que é o Conselho Autárquico vindo de Renamo, após não concordar com a ideologia de seguimento dos parâmetros legais daquilo que são os focos da política interna, nos desconectamos e isso custou-nos muita, mas muita perseguição. E essa perseguição a nível político parte primeiro do partido, que é a Renamo. A Renamo não se contentou com o desmembramento de membros que faziam o movimento político ser mais robusto, mais forte. E em algum momento também o próprio presidente, uma vez que está a concorrer para governador no partido Renamo e tem o seu alicerce como a capital política, a cidade de Quelimane, e os seus membros, como o partido em si não anda sem os membros totalmente completos, está-se a sentir praticamente uma parte do corpo lesionada, que também sente a necessidade de usar do poder administrativo, porque isso é uma questão de manipulação administrativa. Existiram pessoas que vieram para cá, depois voltaram, mas voltaram por temer a cessação de funções, por temer a rescisão de contratos, por temer as remunerações. Então nós estamos a falar que estamos num país onde o privilégio é primeiro individual, onde as pessoas primeiro querem comer para se manter vivas, depois pensam nos outros. Então, em revoluções, em processos de mudança, nós temos que saber o bem comum é prioridade, e a prioridade é o que os outros querem primeiro, não o que nós queremos. Então eu acho que as pessoas sim sofreram essa perseguição e teve vários impactos, e eu sou um deles. Apresentei minha carta em público de rescisão, de cessação de funções, da parte assim, assinada pelo edil de Quelimane. Eu, em particular, não tenho nenhum problema contra ele e respeito muito a posição política que ele tem. E também não quero eu desmembrar os meus objetivos políticos. Que país eu quero por causa de temer um chefe? Nós não podemos ter na política chefes, nós queremos líderes. Os chefes intimidam, os líderes criam esperança, os líderes criam convicção de que podemos melhorar. Agora, os chefes vêm para oprimir, os chefes vêm para manipular, os chefes vêm para persuadir. E na política não pode ser assim. Na política queremos líderes. Olha, tu vais falar com o chefe que, em algum momento, chefe, o caminho certo seria este. O chefe diz, não, você está contra mim, então cessa a função. Mas você vai, chefe, tu estás de parabéns, mesmo que faça uma coisa errada, você sobe de cargo, é bajulação. Então estamos numa fase onde esses combatentes da barriga são jovens, gerações jovens, que são PhDs, fingem que o país está bom, as coisas estão a desenvolver normalmente, mas no fundo a gente conhece a realidade de onde a gente vem. O país não está bom, está em crise. Então por que nós não podemos defender a verdade? E se o chefe diz que, por exemplo, uma das coisas que mais potencializa o manifesto do discurso do Manuel de Araújo, que acompanha, é a inclusão.
E se formos a ver a inclusão é um termo genérico, mas vais ver agora até o próprio município não tem rampas para deficientes. Certo. Onde é que está a inclusão? Não há inclusão. E se nós falarmos, olha, chefe, nós queremos que tenha rampa aqui, não é uma questão de cobrar algo que é errado, não é uma perseguição, é uma questão de orientação política, porque ele prometeu ao povo em público, fez um manifesto, tem que cumprir. E não podemos só ganhar poder para depois. Ele começou isso com esse manifesto desde 2011. Estamos a falar de quantos anos atrás? Até hoje não há. Eu não olho só no aspecto do município, eu também olho no aspecto do governo central. A província também não tem rampas para pessoas com deficiência. Então é triste o país que nós vivemos. Excluímos as pessoas de uma forma, discriminamos as pessoas. Vamos num processo eleitoral, se formos a ver, essas pessoas com deficiência também não têm acesso a esses processos de uma forma transparente, porque são as pessoas que são mais desfavorecidas. Em processos de eleição sempre há violência. Eles não têm condições para correr, como os outros têm. A polícia vai disparar. Então, eu acho que estamos num país onde ainda temos muita crise do Estado de Direito democrático como tal. Partindo do pressuposto da ideia que grandes ideias não têm a ver com cor partidária, havia necessidade da desvinculação desses membros que têm uma visão diferente do que o partido quer, mas são os jovens que querem contribuir para o desenvolvimento da cidade. Havia necessidade de desvincular essas pessoas, uma vez que grandes ideias não têm a ver com cor partidária, mas sim o nosso pressuposto é o bem comum da comunidade ou da cidade de Quelimane. Havia essa necessidade? Bem, eu dei o exemplo do chefe, um líder, é preciso sabermos qual é a posição do Manuel de Araújo agora. Certo. É um chefe ou é um líder? Certo. Porque ele tem duas posições. Na política, podemos ver como líder. No Conselho Autárquico, como administrativo, é chefe. Agora, ele no Conselho Autárquico, como chefe, tem suas competências e suas qualidades. Sim. Mas também, como político e líder, tem suas competências e suas qualidades. Agora, o que está em causa, o ego persuasivo do poder chega a um nível que eu vou dizer que eu já fiz esse estudo com base em análises claras. Eu já falei para ele, Sim. principalmente, temos um nível de conhecimento onde chegamos, às vezes, o PhD que ele tem não pode ser egocêntrico, não pode ter um ser convicto de uma certeza absoluta. Ele tem que abrir portas para aprender. Não é porque você estudou na Europa, porque você sabe o que faz, que não tem que ouvir. Até hoje o presidente não tem assessor político. É uma questão de ego, de superioridade. Isso é mau. Traz o espírito de quem não quer aprender mais. Sim. E nós temos sempre algo para aprender. O presidente Araújo tem esse princípio, tem essa convicção. É uma pessoa que não gosta de criticar. Eu convivi com ele em vários momentos. E o pior desafio que ele tem comigo, ou a parte que ele menos gosta, é que eu sou frontal. E eu falo para melhorar, eu não falo para criticar no sentido negativo. Certo. E na qualidade de líder político, eu acho que ele é uma pessoa muito carismática, muito aceita pela população. Mas como chefe administrativo, eu acho que ele está muito além do que deve ser, está muito na diáspora. Se formos a ver, a ausência dele faz muita diferença no corpo administrativo. Ele não nota, só ouve dizer, trabalha na base de fofocas, e essa fofoca que constrói aquele município que ele quer ver a desenvolver. Estamos numa fase onde ele está a ir agora a correr contra o tempo, a reparar as estradas, a fechar os buracos, mas aquilo é um trabalho de prioridade, porque ele vai concorrer como governador agora. Então não podemos tapar o sol pela peneira, dizer que o Conselho Municipal está a trabalhar, e nesses últimos anos, de 2021 para cá, depois do ciclone, essas coisas todas, surgiram vários outros desastres. O Conselho Municipal não está a dar conta do recado. Em termos já administrativos, não está. E isso cria um semblante negativo no foco. Se formos a ver os dados de aceitação política do Araújo, está a baixar num ranking muito grave. Tendo em conta que ele, olhando do lado da posição que está atualmente na Renamo com o Suf Momad, o problema é mais grave ainda. Porque se pergunta, na verdade, qual é o princípio da construção histórica da Renamo. A Renamo não tem ainda até hoje, o que me recordo que está a fazer antes de ontem, é que está a fazer um plano de manifesto eleitoral. Vê lá quanto tempo está atrasado. Então a Renamo não tem uma estrutura focada em governar o país. Quer ser a segunda posição e é para sempre. E o que é que nos espera um governador? O Manuel de Araújo é nosso filho, é nosso irmão, é nosso pai, é nosso companheiro. Certo. Mas está no caminho errado. Nós temos que puxar a mão para ele e dizer para ele, irmão, onde você está errado, está a cometer um suicídio, é o teu próprio princípio. Porque ele nos trouxe uns princípios que eu disse, capaz, vamos lutar pelo país, vamos lutar pela cidade, vamos lutar pela província. Vamos. Mas se nós não concordarmos com o consenso da maioria, não podemos ser oprimidos, não podemos ser perseguidos, não podemos ser marginalizados, nós como funcionários do Conselho Municipal, porque não concordamos com aquilo. Eu não posso ter vergonha de ter medo de desafiar aquilo que eu não concordo, porque o meu chefe vai me fazer sofrer represália. Para mim são cobardes, as pessoas que morrem caladas, pensam o contrário, mas morrem caladas. Isso é o mesmo que você reclamar no caixão, não faz diferença.
Você está sempre a reclamar, epa, não estamos a receber salário, estão ali a reclamar funcionários. Todos os dias, epa, o salário está atrasado, mas quando vê o chefe, epa, estás bonito, estão a arranjar a gola, epa, aqui no município está tudo bem. Então, estamos a fingir por quê? Quem está a passar fome? Então, Quem está a sofrer? Então, uma administração faz de conta. Então, Jonathan, as obras massivas que o município está a levar a cabo é mesmo questão política, não é pela necessidade. Olha, olhando a estratégia política, eu acho que não precisa fazer muito esforço para entender. Certo. Primeiro é a qualidade das obras que nós fizemos ultimamente. Se formos a ver, começou com um pé no acelerador muito bom, Manuel de Araújo, uma pessoa que eu sempre admiro, eu falo para ele abertamente que trouxe muita inspiração, principalmente quando era processo de transição, ainda nas eleições de 2021, trouxe um espelho de forra, tipo, ainda é possível mudar, depois é o Catrão, depois é semáforo, mas de uns tempos para cá abrandou o acelerador e focou-se mais na diplomacia, e a diplomacia que é para tal trazer recursos, fundos, é preciso ter uma conexão da realidade dos fatos. É que em política, nós não podemos ser muito utópicos. Ele está a trazer a imagem de Climane em 2100. Sim. É muito bom a projeção da Europa que ele está a trazer para Climane, ciclovias, o que é. Mas primeiro vamos começar com os problemas locais. Quais são os problemas que mais nos incomodam? E quais são as prioridades traçadas para o Conselho Autárquico dentro deste período? Quais são as políticas para solucionar os problemas de jovens dentro deste período? Quais são os problemas que estão planeados para o município tomar conta da educação nesta cidade? Por que o município não pode tomar administrativamente a própria saúde e a educação? Então está na hora do município começar a ver que em algum momento, eu vou dizer que o município foi sequestrado por gangsters. Gangsters são aqueles que vão para o município para bajular ao presidente, para estar em um cargo onde há desvio de fundos, para comer e para dar alguma parte como comissão ao interesse dele, ao presidente. Certo. É que está claro, está viável. E se formos a ver, nem o partido Ramo tem no município encargos de confiança, onde estamos a falar de finanças, onde estamos a falar das receitas, não tem ninguém lá da Ramo. São membros de confiança do presidente. Por que é assim? Porque em algum momento os conflitos financeiros podem trazer esses conflitos políticos. Certo. Então é preciso ter em conta, em consideração, que o presidente também não é tal bonita pessoa como as pessoas veem. É uma pessoa que tem um carisma popular, é um político que eu admiro, mas não é assim exatamente, porque eu acho que se fosse um bom líder ia ter muita boa vontade de ouvir. A humildade faz parte da história de um homem grande. Certo. E a humildade ele não tem esse princípio de querer ouvir e aceitar os seus erros. Isso é negativo. Eu falo para ele, e eu já falei várias vezes, e sempre que eu falo ele se sente atacado, mas eu compreendo o egocentrismo, o poder absoluto do conhecimento que ele tem, às vezes não lhe dá espaço para compreender que até o analfabeto pode fazer aprender uma coisa nova em cada dia que você tem paciência de ouvir e tentar entender. Mas é a vida, né? Nós temos que admitir. E esse chefe também, você quando fala com o chefe tem que falar com um tom baixo. Com uma moderação. E quando fala com muita moderação, é aquela tendência. Mas, enfim, cada moçambicano com o seu princípio, eu estou disposto a morrer por aquilo que acredito. Eu não estou mais por aquilo que é a barriga, eu estou aqui pela verdade. E eu vou morrer por isso. Eu acho que meu avô já me dizia muito. Se continuar com esse coração de querer sempre defender a verdade neste país, você vai morrer pobre. Mas eu acho que o que me assusta não é morrer pobre. O que me assusta é morrer com uma falsa verdade que eu acredito ser verdade para os outros ouvirem. Então eu não aceito. Certo. Essa mudança do Dr. Jonathan que mudou da Renamo para CAD. Recentemente vimos a CNE a rejeitar a candidatura da CAD para as eleições presidenciais de 2024. O que é que tem a dizer acerca dessa rejeição da candidatura da CAD para as eleições? Primeiro, eu acho que vou começar com a primeira pergunta, porque eu acho que é preciso saber por que eu saí da Renamo para CAD. Né? Certo. É muito importante, porque como é que eu entro na Renamo? Eu entro na Renamo a partir do convite do falecido líder Afonso Jacama, ainda no Hotel Schwab, convidou-me, em particular, conversamos, e pediu para eu ser membro e aproximar ao partido. E ao andar do tempo eu conversei com ele para entender por que eu tinha que ser ou fazer a política para a Renamo. E ele foi muito claro, detalhista, contou com A mais B porque estava a lutar pelo país. E, na verdade, me convenceu. Foi uma pessoa que conseguiu me mobilizar
Eu sou uma pessoa muito teimosa para entender, mas eu aprendi que eu tenho que ceder certas coisas e era verdade. Não tinha outra opção, porque eu também sentia que tinha a responsabilidade de dar contributo àquilo que era a ideologia do partido. Aquilo que levou à Guerra dos 16 anos, porque é que teve tantas matanças, porque é que existiram tantas destruições, porque é que tinha que ser assim, não tinha que ser de outra forma. E foi-se bem claro que não foi porque não se tentou negociar de uma forma pacífica. E se formos a ver, tudo aquilo que nós conquistamos neste país foi através da violência, através da guerra, começando com a independência, começando pela democracia, a liberdade pluralista dos partidos, que é a democracia, a liberdade de expressão. Estamos a falar até agora da atual descentralização concentrada, estamos a falar dos governadores sem pasta. Porque esses governadores aqui, não sei qual é a função que tem o piloto de andar de qualquer maneira, primeiro tem que subir ordens da secretária de Estado. Então, estamos a falar de um Estado que, na verdade, o que está em causa, o que é descentralização? A descentralização é o poder econômico. Temos que descentralizar a economia para descentralizar o país. Está a descentralizar pessoas. As pessoas vão fazer o que é ser recursos. Nós temos aqui restos pesadas, estão a ir para Maputo, vem o que é para aqui? Estão a falar que Zambésia e Nampula são as duas províncias mais populares a nível do país. Essas duas províncias é a metade do país, mas tem menos orçamento do que uma província que é Maputo, porque lá tem ministros acomodados, ministros sem funções também, cheios de coisas que não têm interesse. Então a ver Maputo tipo Moçambique, é a paisagem. E nós aqui estamos a produzir, somos camponeses, mão de obra barata, e deixamos todos com eles. Como é que o país não vai arder assim? Aquela visão que tinham falecido de descentralizar o país ou de dividir, era para mostrar à capital que o recurso humano não é só suficiente sem os recursos minerais, sem os recursos financeiros. Então temos base de coisas que nós temos que equilibrar a economia. Então quando eu ouvi aquilo, percebi a ideologia, me senti comovido. Eu tive o privilégio de sentar com ele várias vezes, conversar com ele, e aquilo me deixou que eu tenho que continuar. Na verdade é isto. Mas ao andar do tempo, o que mais me deixou com um banho de água fria foi o último congresso. Eu ainda estava focado na RENAM com aquilo de que eu aqui não quero cargo, não quero ser chefe, eu só quero ajudar o partido a crescer. Certo. E eu quero ajudar o partido a crescer naquilo que é o princípio do por que o partido começou. Certo. E tem muitos jovens que estão na RENAM que não sabem qual é a ideologia. Certo. Não sabem qual é o princípio da doutrina política, como surgiu, o que está a fazer. As pessoas só estão a seguir tipo comboio. Então é preciso, antes de entrar numa guerra, compreender a estratégia do adversário, compreender os motivos que te levam a estar dispostos a enfrentar e aquilo que você quer ganhar com a guerra. As pessoas não estão a fazer a política assim, as pessoas estão a fazer a política, principalmente os jovens, como uma oportunidade de emprego para ganhar dinheiro. Isso é mau. Porque o espírito, na verdade, de todos os partidos começaram com um foco que eu vou te contar, que eu vou te dizer, sinceramente, é emocionante ver o princípio da criação da RENAM. É emocionante ver até o princípio da criação da FRELIM. É emocionante ver até o princípio da criação do MDM. Mas por que se perde com o tempo? O materialismo, a ganância, o poder, estraga tudo aquilo que é o princípio. Porque haver rivalidades. Porque vamos ver. Quando aconteceu o congresso, eu parei, fiz uma introspeção. Quando eu conheci o falecido, quanto tempo eu fiquei na RENAM? 12 anos. Certo. E estou ainda na RENAM. E eu pergunto, para que RENAM nós estamos a lutar? Certo. Com as mesmas pessoas que são chefes hoje, porque não são líderes, são chefes, como eu dizia, e esses chefes estão a pôr em posição de regra da ditadura. É o Jonathan aceitar ser escravo no meu país, do regime que eu estou de lá de vontade própria, não por dinheiro. Eu não admito. Eu vou pela verdade, eu vou por aquilo que é certo. A minha mente não pode ser comprada por pessoas que estão ali a concorrer para ser presidente da Assembleia ou por querem ser membros da Assembleia da República, membros da Assembleia Provincial. Eu não quero esse tipo de pessoas. Vais ver a lista da Assembleia da RENAM, não tem nenhum jovem a representar a norte e sul do país. O que é isso? A juventude está a trabalhar na RENAM para quê? Está a trabalhar para pôr manteigas no poder? Está a trabalhar para pôr Ivone Soares no poder? Está a trabalhar para pôr Chawala no poder? O próprio Ivan Mazan completou anos antes de ontem. Já tem 35 anos, já não é jovem. O próprio presidente provincial daqui da Zambésia está há mais de 40 anos. Não tem 35 anos. A juventude é de 18 a 35 anos. Por que esses velhos não querem largar o poder? Por que não deixam os jovens liderar o seu destino? Isso é uma brincadeira. Eu vou estar lá a seguir Madolas. Então, o Jonathan saiu da RENAM por causa dessa... A marginalização. Sim, há muita marginalização. Não são jovens conscientes, estão ali. Que venha um jovem com consciência própria, que até abaixo de 35 anos, que venha discutir comigo se na RENAM tem liberdade de expressão, se na RENAM tem espaço para opinião, se na RENAM ele participa na liderança. O Conselho Provincial, que é o Conselho Político, tem que abrir espaço para jovens. Não tem jovem. Tem yes man. Está vendo?
Aqueles mandados que eram um yes man, alguém que concorda por mais que esteja errado. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu não sou cobarde. Eu comecei com liberdade de expressão na minha casa. Eu dizia ao meu pai, quando estás tarde para chegar, esta hora, se queremos dar ordem, também ter limites para chegares em casa. Não é só vir pôr ordens sem ter o quê? Deveres. Aqui também temos responsabilidades. Isto é uma casa, é uma comunidade, é uma família. Eu sou sim mais novo, mas eu também tenho opinião de liberdade de expressão e eu tenho que ratificar. Eu cresci assim na minha casa. Agora vai ser na política que eu vou ter medo de falar com o meu chefe que está errado. Não admito isso. Ô, Jonathan, muito boa noite aos nossos internautas. Está a acompanhar o programa Debate Sem Fronteira. Para hoje estamos a falar sobre a situação política da coligação Aliança Democrática. Vamos chamar um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. Nós somos a Pedro Empreendimentos. Oferecemos serviços gráficos e de limpeza. Estampamos camisetes, bonés, bordamos e muito mais. Contacte-nos pelo número 8417-64066 ou pelo 87-620-4894. Estamos na Avenida Julius Nyerere, cidade de Quelimane. É Pedro Empreendimentos, Sociedade Unipessoal Limitada. Esperamos por ti. Se estás à procura de materiais diversificados, você só encontra aqui na Mil Coisas Limitada. Tais como perfumes, candeeiros de alta qualidade, louças, tapetes, mesas de jantar romântico, utensílios domésticos a bom preço. Tudo isso e muito mais você só encontra aqui na Mil Coisas Limitada. Venha ver de perto. Estamos na Avenida 1 de Julho, cidade de Quelimane. Liga para o número 84 58 56 688. Visite-nos. Mil Coisas Limitada. Esperamos por ti. Voltamos mais no programa aqui Debate todas as sextas-feiras e nesta semana nós teremos o melhor da música da Zambésia com Slim MZ. Nós fizemos o melhor aqui na MTV. Você vai me fazer comer make-up. Você vai me fazer comer make-up. Juro mesmo, essa tua vaidade. E enquanto isso, na próxima edição com Slim aqui vai ser super top. Quero convidar a todos, na próxima sexta-feira, eu e Zé Bonifácio estarei convosco para poder fazer o melhor daqui da MTV. No mais. Drena. Juro que vou te devolver na tua família. Voltamos depois do nosso curtíssimo intervalo. Sintam-se complementados ao nosso internauta que nos acompanha através da nossa plataforma digitais. Falo do YouTube, assim como do Facebook. Para hoje, estamos a falar com o Dr. Jonathan sobre os últimos incidentes que têm acontecido em relação à candidatura da coligação Aliança Democrática nas eleições democráticas, nas eleições presidenciais, assim que é, de dia 8 de outubro. Porque, Dr. Jonathan, a CNE rejeitou a candidatura da coligação Aliança Democrática a nível nacional, só apenas Nampula, se não tem erro, que está aceite a concorrer para governador ou Assembleia Provincial. Em particular, a província da Zambésia. Como é que a CAD recebe essa informação sobre a rejeição da sua candidatura? Bem, primeiro dizer que em primeira percepção, isso é um atentado a um Estado de Direito Democrático, certo? E põe em causa aquilo que é a soberania do nosso país. Digo isso por quê? Porque, na verdade, o CNE não tem bases nem argumentos fundamentáveis para destituir ou anular a CAD.
isso é de competência nacional do Conselho Constitucional. Sim. E fora disso, os argumentos, além de não ter, tem muitos erros ortográficos, só para ver que fizeram sob pressão e sem pessoas de análise própria de sustentabilidade daquilo, e dizer que aquilo é uma orientação política, claramente, e não é uma orientação de qualquer outro. A pergunta seria, quem queria Venâncio a concorrer para cá? Aí a própria CNE disse que cumpriu com o que está na lei, não tem a ver com... Agora, a base legal da lei, o CNE tem a obrigação de comunicar, caso exista irregularidade, 48 horas antes do processo, depois da submissão. Não fez isso. Por que fez? Por que não fez? Porque foi uma intenção de um erro calculado. Estavam a fazer fora do tempo para se passar a perceber que são desapercebidos, para dizer que eles já estão errados. Não é assim que se faz. Eles estão-se a vitimizar de um crime que cometeram. E quem está ali no CNE é a Frelimo, MDM, Renamo. E achas que quem daqueles não queria que o Venâncio não concorresse para cá e nem tivesse essa... É uma ameaça clara, é uma questão óbvia de compreendermos que aquilo seria um golpe para eles, porque seria um marco histórico da revolução política do nosso país. E está dentro e fora. As pessoas estão a apoiar o Venâncio fora. A última vez que ele teve problemas do voo em Niassa, teve moçambicanos que contribuíram na África do Sul para ter uma avioneta particular para tirar ele de Niassa para Maputo, porque o CNE sabotou, houve serviços secretos que sabotaram a saída dele de lá para cá, para no sentido de não ter enchente no aeroporto, para não criar aquela euforia do povo sobre a resposta do CNE. Aqueles homens ficaram trancados ali 48 horas a beber água, sem saber o que fazer, porque não têm coragem de falar a verdade. Muita cobardia. Se fosse meu pai, aquele senhor, eu juro, eu ia ter coragem primeiro de lhe trancar dentro do quarto, acender a casa lá dentro com ele. Eu estou falando sério. Se fosse meu pai, eu preferia. Primeiro vai ser um homicídio culposo, eu vou assumir esse. Meu pai falhou com a nação. Agora, o que está em causa também que é preciso compreender é o quê? A rebelião social. Eu falo agora para as câmeras que eu não dou um mês se o Conselho Constitucional não melhorar, não mudar, este país não vai ser o mesmo. Estamos para entrar brevemente para uma crise social. Eu falo isso com uma análise de cientista político. Tem muita vulnerabilidade neste país, incluindo a massa pensante, a mão exterior, estamos a falar de pessoas internacionais. Agora o presidente está em Portugal. Certo. Amanhã está em Londres. Depois vai para a Inglaterra. Já foi convidado para a França. O que é que ele está a tratar lá, ninguém sabe. E nós aqui também, jovens, estamos cansados, desgastados com este país. Não temos emprego, somos marginalizados, um alto custo de vida. Depois a guerra de Cabo Delegado, nossos irmãos estão a ser ali mortos por uma guerra que não sabem porque estão a morrer. Estão a voltar, não estão a ser indemnizados. Temos o caso do DDR, desmobilizados também estão a andar embaralhados aí. Você pergunta, este país, falta alguma coisa? Todo homem que está aqui, 50% é suicida. Está preparado para pôr bomba relógio no corpo e ir arrebentar com tudo, porque não temos nada a perder. Não temos nada a perder. Então, o doutor Jonathan está querendo dizer se o Conselho Constitucional não volte a CAD a concorrer. Eu ponho minha mão no fogo que este país não vai ser o mesmo. Eu não estou a dizer isso por uma questão de profecia. São bases de estudos analíticos, políticos. Moçambique está vulnerável em todos os sentidos para ter. A não ser que o presidente não se queira para existir isso para não ter eleições. A CAD tem jovens preparados para levar isso avante. Olha, eu acho que não é a CAD. É o povo. É o povo que está saturado. Porque eu faço uma sondagem a nível da comunidade onde eu estou. Eu faço uma sondagem a nível das plataformas digitais. E se fores a ver a sondagem, tu pões os 3 candidatos, diz o povo quer quem? Venâncio Mondlane está nas redes sociais agora com 72% de apoio. Sim. Ok? Sim. Em termos dos 3 candidatos, tirando o Lutero. Né? Sim. Então está com 72%. Vamos na comunidade, tu perguntas, até lá na zona recôndita, que estamos a falar nas localidades, pergunta, vocês querem o quê? Queremos o Venâncio. Depois há um descontentamento que aparece à tona, que diz que não, nós não vamos aceitar o Venâncio. Não estou a negar uma vontade popular. E o desgaste que nós estamos a enfrentar atualmente, político, a corrupção, o nível de corrupção que tem esse país, o caso das dívidas ocultas, o caso da greve dos juízes, dos enfermeiros, a marginalização dos professores, os polícias que ficam 10 meses aí sem receber. O país quer o quê?
Eu acho que é uma intenção de um erro calculado. Eu acho que é o próprio governo que está a procurar criar essa clivagem. Para depois dizer que não. Tem vândalos, tem marginais. Não somos marginais, nós somos conscientes e sabemos o valor do nosso respeito. Há um nível de paciência e de tolerância que o povo tem que ter. E já estamos no nível 99, 1% basta. Acabou. Não podemos continuar assim. Mas, Jonathan, ainda vai a tempo do Conselho Constitucional voltar a cada corrida. Ainda vai a tempo. Vai mesmo. Por quê? Porque se formos a ver os últimos resultados eleitorais, principalmente da cidade de Climane, foi e voltou. Sim, sim. Então, para ver que há sempre manipulações políticas. O que o CNE fez, na verdade, foi uma tentativa de medir o bafômetro da tempestade política e da manifestação social. Até onde o povo vai. O CNE está a experimentar. E eu queria aproveitar e dizer que aqueles homens que estão a trabalhar no CNE, se continuarem com esse comportamento, têm que ter seguros de vida. Tem que receber o salário dele, tem que ser o dobro do seguro de vida. Todos, a nível provincial, a nível distrital, têm que ter seguro de vida. Porque estão a pôr em causa a própria vida. A partir da nação. Porque eu estou a dizer a nação por quê? Porque nós lá não conhecemos onde vive aquele. Nós conhecemos onde vivem nossos irmãos aqui, do CNE. E nós nos revoltamos com o CNE a nível lá, revoltamos com o CNE a nível local. Por que está a acontecer isso? Por que tem que ser assim? Não é base de lei. Há uma tolerância política que nós já fizemos muito. Eu acho que em algum momento a juventude só precisa de um líder para seguir em frente. E nós temos. E nós estamos prontos. E se nós não estamos dispostos a morrer para defender o que nós acreditamos, também não somos dignos de viver para defender nenhuma democracia. Ou não há eleições, ou não há CAT. Não tem como. Tá certo, doutor Jonathan. Nos últimos tempos, também acompanhando uma onda de sensibilização ou de pessoas a julgarem o MC Trufafá. Era vereador do município de Quelimane, foi exonerado para se juntar à CAD, que é para vender mais as suas ideias para ser visto a nível nacional. Mas com a deliberação da CNI, da não aceitação da CAD, as eleições, então muitos jovens têm se identificado com ele, tipo, perdeu o emprego, também está sem futuro na CAD. A questão que eu poderia lhe fazer é, ainda vai a tempo da CAD se candidatar ou a CNE voltar a aceitar a candidatura da CAD? Ok. O Joel Amaral, Trufafá, para mim, eu não falo isso só por ser um membro da CAD, ou por ser um colega. Amigo. O amigo. Sim. Eu respeito muito as pessoas que têm uma consciência própria. Consciência própria é aquela que tu admites até os teus erros, assume as tuas vitórias e sabes escolher o teu destino. Para dizer que seria vergonha para mim, eu, Jonathan, dizer que eu vou voltar para Renamo porque a CAD perdeu. Não. A guerra não se volta para trás. A questão é a integridade. Como pessoa, o valor que eu tenho. Prefiro passar fome em casa, mas por orgulho da minha personalidade, da minha integridade, como jovem, saber que eu não estou a bajular nada por nada de ninguém. Não é por falta de competências que nós não temos oportunidade de ser chefe. Não é. Temos licenciatura, temos mestrado, temos vários cursos de formação, com várias habilidades. Não é porque não podemos ter emprego fora do país. A questão que é neste país é que pessoas, por mais que tenham escolaridade, nível, capacidade, basta ser frontal e direto ou sincero, esquecer que o futuro está limitado. Então é o que está a acontecer. O Joel perdeu o emprego, cessou de funções, não perdeu o emprego, cessou de funções e ainda continua na CAD. Ele não perdeu seu emprego, ele ganhou identidade de ser um homem justo, foi verdadeiro, tem consciência limpa, tem valor moral, é um patriota de espírito, não bajulou nada, não correu atrás de nada, não implorou por nada que não seja verdade. Isso é honra, isso é honroso. É o mesmo que morrer de pé numa guerra do que viver ajoelhado 100 anos. Dá orgulho morrer de pé. Porque você foi homem até onde as consequências permitiram.
Agora, você vai viver de joelhos de boca aberta com olhos fechados, o quê? Você é cobaia? Temos jovens com muita cobardia nesse país. Não é porque não tem jovens, desculpa cortar, não é porque não tem jovens que não querem ser ou pensar. É que a parte mais fácil de fazer é uma simulação. Estamos a ver uma sociedade faz de conta. As pessoas podem fingir uma felicidade, podem fingir um agrado, mas eu vou dizer, 90% das pessoas agora têm problemas de perturbação mental. Crise de personalidade, transtornos. Ok, então, Jonathan, nós conhecendo a realidade da cidade de Quilimane, somos daqueles que, quando algo não está bem no dia seguinte, estamos na marcha. Então, muitos esperavam que depois da CNE fazer a impugnação do coiso da CAD, os jovens estariam em massa no dia seguinte, em particular aqui na cidade de Quilimane. Mas isso não aconteceu por quê, então, Jonathan? Bem, Quilimane é a capital política, Zambésia é a capital política do país e é o espelho da democracia. Bem, dizer que é um momento de muita cautela, porque nós já tínhamos uma marcha de uma semana que preferimos parar, já tínhamos dado entrada no comando, e hoje era para se marchar, mas também preferiu-se parar. Por quê? Porque temos uma hierarquia, temos uma orientação central, não é porque nós não podíamos marchar. Mas o que está-se a preparar além dessa marcha é uma estratégia interna do próprio partido. E isso vai acontecer para dizer que a marcha é um movimento pacífico de protestação, é lógico, já estamos acostumados, mas já virou uma cultura, é o de menos. Então vamos agir de acordo a percentagem do nível de pressão que os membros têm. Porque não há como os membros apanharem sol, não há como os membros comerem à vontade, não há como os membros dizerem que esse país é nosso como está. Então, há uma estratégia política interna que está a ser desenhada e essa estratégia é uma forma também diferente de fazer pressão para o governo ter consideração daquilo que é a vontade popular. Então, é só esperarmos com muita ânsia, dizer aos membros, aos simpatizantes, aos jovens, às mamás, aos papás, que o jogo ainda não acabou. Isso só é um campeonato que está a iniciar. Viram o último jogo, a Argentina e a França no Mundial, como foi eufórico? Está para acontecer isto neste país. Então, é preciso ter muita cautela, porque uma das coisas que a CNE quer é distrair a mente dos membros e simpatizantes, ficarem desmoralizados, e deixarmos de fazer o trabalho das bases, criarmos uma destruturação e depois fazermos, não, vamos aceitar aquelas 2, 3 províncias, sim, podem aceitar, outras não vão, quando já não tem o que é suporte da base. É uma questão de distração, é uma questão intencional política também, é normal. Mas não perdemos o foco, o nosso foco ainda é o Venâncio Mondlane, o nosso foco é termos membros, na Zambésia em particular, não vamos admitir, membros da Zambésia, tanto provincial, quanto da Assembleia da República, vão concorrer, custa o que custar. Isso eu estou a falar em nome da primeira pessoa, eu sou da Zambésia, eu não vou admitir. O país e os jovens que estão aqui na Zambésia também vão. Porque a Zambésia é uma coisa. Os zambesianos têm o maior índice de QI avançado a nível do país. Vamos a ver, são as pessoas muito humildes em algum momento, mas também quando ficam saturadas, eu acho que o país não está pronto para receber os zambesianos zangados. Sim, a paciência tem limite. É por isso que eu disse, a paciência tem limite. Se querem brincar com dividir as partes de esta parte fica com esta, não podem brincar com os zambeses, brincarem lá. Isso que eu perguntei. Aqui não vamos admitir. Em que maneira era suposto no dia seguinte. Não, Quilimane, Zambésia, eu estou a responder o nome de Quilimane em nome da Zambésia. Sim. Nós temos um plano estratégico para reagir a tempo e hora, caso tentem, mas tentem brincar contra o povo da Zambésia. Vamos pôr o governo a dar pino. O governo vai dar pino. O CNE, que também não vão apanhar só como nós não apanhamos esses dias. A título de exemplo, nas eleições passadas até chegaram a incendiar o carro do diretor da CNE. Mas... Isso é o de menos. É o de menos. O que vai acontecer, que eu vou deixar a responsabilidade de Deus, porque aqui não tem como nós prevermos um futuro com esse tipo de situação. Tudo é possível. E o Chapo vem para aqui. E não é terça ou quarta-feira. Eu acho que ele também tem que estar preparado para receber o povo da Zambésia. É já na segunda-feira. É segunda-feira, então. Jonathan, vai ser bem-vindo.
O El Chapo vai ser bem-vindo na Zambésia com os membros da Então, Diana é uma das pessoas que defende a despartidarização dos órgãos de soberania de Estado. Ok. A título de exemplo, essa negação da CAD tem, no seu entender, tem a ver com a constituição da CNI, porque são partidos políticos e não tem nenhum representante da coligação da Aliança Democrática. Nessa senda, a CAD, assim como o Jonathan, defende muito a despartidização dos órgãos de soberania de Estado. Que tipo de mensagem tem a dizer acerca deste processo de despartidizar alguns órgãos de soberania de Estado? Ok, obrigado. Dizer que, por relação à despartidarização dos órgãos de Estado, a CNE é prioridade. Sim. É prioridade porque a CNE tem que ser um órgão de tutela autônomo, né? Independente neste caso, e sem inclinação política para os representantes de quem dirige. Para dizer que a inclinação política neste país sai do nível de membro para o fanático. Por que eu digo isso? É que a orientação política fez um crente ser demônio. Eu já vi isso mesmo com o Matzinga. Então, até onde vai o fanatismo é a ordem militar que nós temos dentro da política. É que temos partidos que vieram da força bélica para conquistar um espaço no sistema político, e isto ainda faz parte do DNA deles, a violência como opressão daquilo que são os nossos direitos. O caso da África do Sul foi um exemplo de se olhar e admirar e ter como espelho. Malawi, Zâmbia, até Angola chegou ao nível de olharmos e respeitar que, de facto, há um processo de transparência democrática. Sim. Mas aqui em Moçambique parece que estamos muito atrasados. Estamos na lista dos 10 piores países do mundo em termos de participação democrática. Então não estamos num Estado de Direito democrático. Então, para dizer que o CNE, a magistratura, principalmente, as academias, são lugares que eu ainda não vejo o motivo de um diretor da UP, da Unilicumbo, da UCM ser membro da Frelimo. Por que tem que ser assim? Um comandante provincial tem que ser membro da Frelimo. Por que tem que ser assim? Um comandante das forças de defesa tem que ser da Frelimo. Por que tem que ser assim? Um juiz magistrado tem que ser da Frelimo. Por que tem que ser assim? A questão é, que país nós estamos? É do Batuque a Massaroca? Partidarizaram o Estado em todos os sentidos. Certo. Isso já não é governo, é partido. Nós temos que assumir isso. E um carcanhar de Aquiles. Porque, até hoje, os partidos fazem do campo do patrimônio do Estado um campo político. Estamos a dar exemplo agora aqui. No IFEP. No IFEP, vais para agora no IFEP a essa hora e amanhã. Estão reunidos homens da Frelimo lá. Ou JM ou MM. Aquilo é um patrimônio do Estado. Por que a CAD, a RNAM, o MDM não pode ir se reunir lá? Isso é uma vergonha de Estado. Eles têm vergonha, vão porque são donos. Isso é brincadeira de mau gosto. Neste país estão a usar o patrimônio do Estado como interesses políticos. Vai haver tempo de campanha, mais bombos andarem a circular aqui. De instituições privadas, não privadas, mas do Estado. Hora do Chapo, vem na segunda-feira, vais ver que tipo de professor esse que vai dar aula. Todos estão dispensados. Que brincadeira é esse, horário público, brincar com paciência da educação? Estamos num país marginalizado, cheio de analfabetos políticos que não sabem reivindicar, cobardes, jovens marginalizados, com medo de falar a verdade, que preferem viver nas mantas, reclamam nos bairros, não vão às ruas, não têm coragem de enfrentar o sistema, não estão preparados para defender os seus interesses. Os pais que nos deram independência já fizeram parte dele. Nós jovens estamos nos grifes só, aparências, visualizações. Não estamos a viver para ter responsabilidade com o destino do que nós queremos. E nós temos que ser gratos por termos vida, saúde e energia. Em este nome de considerações finais, o que gostaria de deixar para a juventude que almeja ou anseia que a CAD? De conversa e apelo, eu digo que todos os membros e simpatizantes da CAD, de onde nós viemos, é o que nós passamos e para onde nós estamos, o caminho é para frente. Aconteça o que acontecer, o que nós queremos é mudança. E a mudança só vem com o esforço e força de vontade. Nada é conquistado sem sacrifício. O sacrifício parte da vontade, da coragem física e psicológica. E temos que superar os medos
porque é o pior demônio desse Estado, porque implantou na juventude o medo de não poder ser e nem poder fazer para contornarem ainda aquilo que nós somos. E nós não queremos ver um Estado onde o governo imputa o medo e os mais velhos criam um receio entre nós, para nós nos desconfiarmos, nós nos marginalizarmos. Você vê oposições a discutirem, 2 jovens da oposição a discutirem, mas o partido que está no poder também está a nos marginalizar. Isso é um jogo de estratégia de tabuleiro. Nos distrai os focos das nossas atenções. Então nós perguntamos, que Moçambique nós queremos? Juventude. Que Moçambique nós somos? Juventude. Porque nós somos compatriotas de uma geração sem nação. Não temos nação. Essa nação já não nos pertence. O governo hipotecou nosso Estado. Vendeu os nossos recursos. E estamos a fazer de pirulitos, nós como um cavalo de Troia, estamos a bater no bairro enquanto eles estão a tomar café em grandes hotéis em Dubai. Isso tem que acabar. Se é por direito democrático que o filho de Nhuso também estuda em escolas públicas, isso é vergonha. Está a atropelar filhos de dono na estrada, gosta de imunidade. É marginalização aquilo. Que brincadeira são? Você está a gozar da imunidade do pai. Hã? Um país como este, um país de direito democrático, aquele senhor já tinha que ser penalizado. E a imunidade do pai está a cair. A imunidade dele também vai cair. Porque isso chama-se abuso de tolerância de poder. Nós estamos cansados. Quem Florindo para nós dizer que ele é chefe, pode atropelar, pode matar, pode andar embriagado? Ele está acima da lei. Doutor Jonathan, minha produção está a dizer que estamos sem tempo. Muito obrigado por participar do nosso debate sem fronteira. Vamos lhe contatar mais vezes para mais assuntos. Para já o nosso debate termina por aqui. Para hoje também vamos falar sobre assunto que tem a ver com a negação da coligação Aliança Democrática na corrida eleitoral. Ao nosso internauta, voltamos na próxima semana com mais um debate sem fronteira. O programa de hoje foi apresentado por Venâncio Matateu, contou com a presença do Jonathan. Muito obrigado. Até a próxima.